Sejam muito bem-vindos ao Fala Auditor, programa da Receita Estadual em parceria com a TVE, que traz informações relevantes sobre questões tributárias, economia, cidadania fiscal e ações que transformam a nossa sociedade para melhor. E falar de Receita Estadual, sem sombra de dúvidas, é falar sobre fiscalização. De fato, essa competência privativa exercida pelos auditores fiscais é essencial para o combate à sonegação e também para a promoção da justiça fiscal. Hoje, vamos conversar sobre esse importante tema com Lucas Calvi, auditor fiscal e gerente de fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda. Lucas, seja muito bem-vindos ao Fala Auditor e obrigado por aceitar o nosso convite. Um prazer, obrigado Tiago, obrigado a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com você. Bom, Lucas, vamos começar então pelo básico. Queria ouvir um pouco de você sobre a importância e o que é justiça fiscal. Justiça fiscal, Tiago, é um termo um tanto quanto amplo, né? Que envolve desde as despesas que o Estado efetua para a promoção das políticas públicas e disponibilização de serviço aos cidadãos, até pela forma como que ele obtém as suas receitas, através dos mecanismos de fiscalização, e é nesse papel, né, nesse cenário que entra a fiscalização. E a fiscalização tem dois papéis fundamentais dentro desse contexto de justiça fiscal, que um é promover para o Estado um nível adequado de arrecadação, ou seja, promover o devido ingresso de recursos públicos nos cofres do Estado e também não permitir que o mercado trabalhe no nível de concorrência desleal, ou seja, a gente permitir que algumas empresas utilizem como diferencial competitivo o não pagamento de impostos, porque a gente sabe que para as empresas o pagamento de impostos são custos. Excelente. Então, promover a justiça fiscal, né, Lucas? É, entre outras coisas também, promover uma concorrência empresarial mais leal. Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho percebido, né, Lucas, trabalhando lá na Cefaz, acompanhando o trabalho de vocês ali, que a fiscalização ela evoluiu bastante, né, nos últimos anos. Como você enxerga esse avanço e qual a importância da tecnologia em todo esse processo? Fazer um histórico aí desse avanço da fiscalização dentro da Secretaria da Fazenda e qual o papel da tecnologia nesse processo, nessa evolução. Sem dúvida, houve uma evolução muito grande nos últimos anos e a evolução tecnológica foi um dos fenômenos ali que contribuiu para isso. Nós saímos de uma fiscalização que antigamente ela era exercida sobre documentos e livros que eram impressos. O tempo foi passando, foram sendo incorporadas novas tecnologias e hoje isso se dá de forma praticamente digital. Esses documentos eles estão em meios digitais que podem ser utilizados pelos auditores para exercício da atividade de fiscalização. Você consegue enxergar, Lucas, assim, um número? Né? Quanto tempo antigamente demorava um auditor para concluir um processo de fiscalização, uma auditoria, e hoje houve aí, vocês conseguem identificar isso? Conseguimos, sem sombra de dúvidas, em decorrência desse avanço tecnológico, da incorporação de ferramentas e tecnologias, nós saímos dessa fiscalização que nós falamos de olhar, manusear um papel para uma fiscalização praticamente exclusivamente digital, e isso nos permitiu empregar técnicas de manipulação de dados, mineração de dados, e isso, obviamente, transforma a forma como que a fiscalização ocorre e reduz drasticamente o tempo, né? Então, por exemplo, se pegarmos o ano de 2020, nós fizemos cerca de 1.500 procedimentos de auditoria, que correspondia à época a cerca de 2% dos contribuintes do cadastro de imposto. Já nesse ano de 2023, quando nós encerrarmos, a expectativa é que nós alcancemos um número de cerca de 5.000 procedimentos de fiscalização realizados, né? Então, é um número muito superior, praticamente 3 vezes maior e um avanço que ocorreu em apenas 3 anos. Excelente, Lucas. Você citou nas últimas 2 respostas, né, como era feito antes, né, análise de papel, né, e eu me lembro bem, quando trabalhava em impostos fiscais, né, enquanto auxiliar fazendário ainda, lá em 2002 até 2006 mais ou menos, a gente ali caribando notas, analisando primeira, segunda, terceira via de documento fiscal, intimando empresas, né, com papel, né, por correio, precisando ali receber um aviso de recebimento. Então, essa tecnologia realmente, a tecnologia hoje que a Secretaria da Fazenda vem colocando tem avançado muito nessa questão, né? E você poderia exemplificar, você citou monitoramento de dados, né?
essa análise ali, tudo dentro da gerência de fiscalização. Mas poderia exemplificar melhor um pouco esse trabalho, Lucas? Claro. A partir um pouco próximo dos anos de 2005, né, foi implementado o Sistema Público de Escrituração Digital, que é o famoso SPED. Então, isso convergiu toda aquela documentação e livros fiscais que eram em papel e se transformou em meio digital. E isso, a Receita Estadual recebe essas informações. Toda vez que um contribuinte emite uma nota fiscal, toda vez que um contribuinte transmite um livro na escrituração fiscal digital, isso vai para as bases de dados da Receita Estadual e nós podemos utilizar essas técnicas, essas ferramentas de manipulação de dados para fazer um acompanhamento desses contribuintes. Então, nós saímos daquele modelo de fiscalização que era um pouco mais reativo, né? Demorava-se muito para identificar uma determinada infração cometida por um contribuinte, para um paradigma agora de acompanhamento. Isso nos permite estar mais próximo da ocorrência de infração. Às vezes, a gente detecta essas irregularidades em tempo muito curto. Isso gera uma maior sensação de presença do fisco e do Estado. Isso, obviamente, também aumenta a sensação de risco por parte dos contribuintes que querem promover algum tipo de irregularidade, de fraude ou de não recolhimento. Acaba coibindo mais a sonegação fiscal, né? Esse sentimento de presença maior do fisco realmente faz com que a gente consiga, né, promover a justiça fiscal, porque aumenta a arrecadação e aí o Estado consegue implementar políticas públicas com mais qualidade, né, com mais eficiência, com mais eficácia. E você já falou alguma coisa em relação a números e tudo, mas toda essa mudança, né, ela traz mais arrecadação, né? Como é que é essa evolução em relação aos números? Isso se traduz em números de que forma, Lucas? Essa evolução ela se traduz em números de arrecadação. A fiscalização é um meio que o Estado utiliza para obtenção de um fim, e esse fim é a arrecadação, que é a forma como que o dinheiro entra para que o Estado possa implementar essas políticas públicas, né? Pode até parecer um paradoxo e contraditório, mas o cenário ideal é que não houvesse a fiscalização, ou melhor, que não houvesse a necessidade da fiscalização. Sim. Partindo de um cenário em que todos os contribuintes fizessem espontaneamente o recolhimento dos tributos, dos impostos que são devidos. Mas a gente sabe que nós estamos longe desse mundo ideal e por isso a Receita Estadual precisa e vem atuando de forma bastante intensa. Então, você pediu números, Thiago, de janeiro de 2020 até agosto de 2023, ou seja, cerca de 20 meses ali, a Receita Estadual proporcionou ingresso para os cofres públicos de cerca de R$1 bilhão, né? É um número bastante expressivo. 1 bi, Lucas? 1 bilhão. É um número bastante expressivo, dado o tamanho do orçamento do Estado do Espírito Santo. Isso diretamente ali relacionado ao trabalho do auditor. Sim, relacionado ao trabalho do auditor, ao trabalho de fiscalização. Excelente. Mas a gente sabe também, né, Lucas, como você falou, o ideal seria um mundo que não houvesse a necessidade de fiscalização, né, que todos cumprissem ali com as suas obrigações tributárias e de um modo geral. Mas a Secretaria da Fazenda, a Receita Estadual hoje, o seu trabalho dos auditores fiscais, não é só punição, correto? Correto. Sei que temos aí um programa inovador, pioneiro. Queria ouvir um pouco mais sobre essa questão também. Sim. Desde 2018, né, o Espírito Santo implementou uma plataforma pioneira no Brasil de conformidade tributária, que é a plataforma do Cooperação Fiscal. Nessa plataforma, a Receita Estadual notifica os contribuintes das irregularidades e das inconsistências que são identificadas nas bases de dados e permite para que o contribuinte regularize as pendências que são apontadas sem qualquer procedimento fiscal, sem qualquer lavratura de auto de infração, ou seja, o contribuinte fica na espontaneidade para ele regularizar aquela situação que foi apontada pela Receita, ou até mesmo justificar. E esse canal de justificativa, esse canal de interação se dá sempre em conjunto com o auditor fiscal que vai estar respondendo e atendendo o contribuinte. Então, o contribuinte ele é informado ali pela Receita Estadual de uma eventual irregularidade. E ele recebe aquilo ali, ele tem um prazo para verificar se realmente aquela irregularidade ocorreu, ou justificar, né, corrigindo. Isso faz com que não haja uma punição, né, não seja lavrada aí um auto de infração. Mas como que o contribuinte pode acompanhar esse processo, Lucas?
O contribuinte ele pode acompanhar todo esse processo e realizar toda essa interação via a agência virtual, tanto o contribuinte quanto o contabilista ou quem ele designe essa permissão para que, por meio da agência virtual, faça essas interações, tenha ciência da notificação, possa regularizar ou até mesmo fazer a justificativa. Lucas, vamos falar um pouquinho mais de números. Vamos. Cooperação fiscal, pioneiro, 5 anos aí completados, recebeu um prêmio nacional agora, tributário, segundo lugar nesse prêmio nacional. Você tem ideia de quantos contribuintes já foram atendidos pela cooperação fiscal? E se porventura também tiver esse número, o valor arrecadado por meio dessa plataforma? Sim, já foram notificados mais de 100 mil contribuintes ao longo desses 5 anos de implementação do programa e já foram recuperados de forma direta mais de 670 milhões de reais. 100 mil contribuintes e 670 milhões diretamente ali nos cofres públicos. E um trabalho que não houve punição, não houve auto de infração lavrado, ou seja, o contribuinte se sente até um pouco mais respeitado ali e entende também um pouco desse trabalho que a gente vem tentando implementar. Parabéns, Lucas. Sem dúvida. Mas a fiscalização também se traduz não apenas em fiscalização, arrecadação. Além desses aspectos, a gente sabe que a fiscalização ali é a nossa razão de existir, é a razão de existir do auditor fiscal. Mas qual a importância do auditor fiscal como um todo para que o Estado possa arrecadar mais e promover as suas políticas públicas? Certo. O auditor fiscal ele entra justamente nesse cenário em que nós tratamos anteriormente sobre a questão de justiça fiscal, né? Ele é a carreira típica de Estado, né, que promove o lançamento tributário, constitui o crédito para que isso se transforme, num segundo momento, em arrecadação para o Estado. Então, é a principal carreira que o Estado possui em seus quadros para que possa ser efetivada a arrecadação. Porque, como a gente já tratou, nós não vivemos em um cenário em que todas as empresas, a totalidade delas, promovem a arrecadação de forma espontânea. Então, é preciso uma intervenção por parte do Estado. Essa intervenção se dá através da fiscalização, que é exercida pelos auditores. Bom, Lucas, muito bom, ótima conversa. Muito obrigado por explicar com tanta clareza a relevância da fiscalização para a sociedade capixaba de um modo geral. Afinal, são os valores pagos em impostos que possibilitam ao Estado realizar investimentos que garantam uma melhor qualidade de vida para todos nós. E a fiscalização atua para preservar a arrecadação, assegurar que esses recursos estejam disponíveis e favorecer, claro, uma concorrência empresarial mais leal. A caneca é um presente para você do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos que nos assistiram. Bom, continuem ligados todos vocês aí, pois a seguir no quadro Receita Informa, Carol Costa vai detalhar o caminho para como participar do Cooperação Fiscal, a ferramenta de conformidade citada em nossa entrevista. Um grande abraço e até o próximo Fala Auditor. É isso aí, Tiago. Não é por acaso que o Cooperação Fiscal foi um dos projetos vencedores do Prêmio Tributário, iniciativa nacional que valoriza boas práticas de administração tributária concebidas e executadas por auditores fiscais em todo o país. Em 5 anos de atuação, o Cooperação Fiscal ajudou a solucionar cerca de 440 mil irregularidades de empresas capixabas e notificou mais de 100 mil contribuintes sobre alguma pendência com a Receita Estadual. Com isso, o sistema auxiliou na arrecadação direta de mais de 670 milhões de reais em ICMS e multas espontâneas. Funciona assim: o sistema identifica irregularidades tributárias e as publica na agência virtual, possibilitando aos contribuintes a correção espontânea das inconsistências nas informações prestadas ao fisco e evitando a necessidade de emissão do auto de infração, aviso de cobrança, bloqueio de emissão de documentos fiscais e a exclusão do Simples Nacional. Para acessar a agência virtual, é só visitar o site da Cefaz, em cefaz.es.gov.br. Acompanhe o Fala Auditor para mais dicas. Tchau, tchau!